Vitalica. Light the way. Sabe aquela informação médica que praticamente todo mundo conhece de cor? A da temperatura corporal normal. Mas e se esse número que a gente aprendeu desde pequeno estiver, na verdade, um pouco ultrapassado? Vamos dar uma olhada nisso. A grande questão é essa: será que os 37 graus Celsius são de fato a temperatura normal do nosso corpo? Essa é uma crença quase universal, mas a ciência mais recente tem uma história um pouquinho diferente para contar. Pois é, como acontece em muitas áreas da biologia, a resposta não é um simples sim ou não. Aquele número famoso é só o começo de uma história bem mais interessante e complexa. Então, vamos começar desconstruindo esse famoso mito dos 37 graus. De onde, afinal, veio esse número e por que ele é mais um ponto de referência do que uma regra absoluta? A ideia surgiu lá no século XIX com um médico alemão chamado Karl Wunderlich. Ele mediu a temperatura de milhares de pessoas e chegou nessa média. Só que de lá para cá, a ciência evoluiu e a nossa compreensão também. Para a gente poder entender a temperatura, a gente precisa falar sobre termorregulação. Basicamente, é o trabalho incansável que o nosso corpo tem para manter tudo aqui dentro estável, sabe? Nas condições ideais para a gente sobreviver. Pensa nisso como um sistema de ar-condicionado interno super sofisticado. Ok, então, se não é um número fixo, o que realmente significa ter uma temperatura normal? Vamos ver como essa tal normalidade, na verdade, é uma faixa bem dinâmica. Em vez de um número cravado, o normal é, na verdade, uma faixa que pode ir de 36,5 a 37,5 graus Celsius. Isso quer dizer que o normal para uma pessoa pode ser 36,6 e para outra 37,2 e as duas estarem perfeitamente saudáveis. Alguns estudos mais recentes até sugerem que a temperatura média das pessoas vem caindo um pouquinho ao longo das décadas. Curioso, né? E essa faixa de temperatura não é estática, ela é influenciada por um monte de coisa. Por exemplo, ela é mais baixa de manhãzinha e chega no pico lá pro final da tarde, seguindo o nosso ritmo biológico. Fazer exercício, a idade e até o ciclo menstrual nas mulheres, tudo isso causa pequenas flutuações. É o corpo se ajustando o tempo todo. Mas por que essa faixa de temperatura é tão, mas tão crítica para a nossa saúde? A resposta está num nível microscópico, onde o equilíbrio entre a vida e a falha do sistema é decidido por pouquíssimos graus de diferença. O ponto central de tudo isso é o seguinte: enzimas. Elas são umas proteínas minúsculas que controlam quase todas as reações químicas nas nossas células. E elas são super exigentes, precisam da temperatura certinha para funcionar direito. Se esquenta ou esfria demais, elas perdem o formato e aí todo o sistema começa a falhar. E quando esse equilíbrio se perde, a gente entra num território perigoso. Se a temperatura cai demais, abaixo de 35 graus, a gente entra com a hipotermia, que causa confusão, trêmores. Já com o calor extremo, acima de 40 graus, vem a hipertermia, que pode danificar órgãos vitais. Os dois casos são emergências médicas seríssimas. Isso nos leva a uma experiência que todo mundo conhece. Se a temperatura alta é tão perigosa, por que o corpo provoca isso de propósito quando a gente está com febre? Aqui está o pulo do gato. A febre, ou pirexia, é diferente da hipertermia. Ela é uma estratégia de defesa. O corpo, de propósito, aumenta a própria temperatura para criar um ambiente ruim para vírus e bactérias. E, ao mesmo tempo, acelera a resposta do nosso sistema de defesa. É o corpo usando o calor como uma arma. Então, como é que o corpo sabe quando precisa esquentar ou esfriar? A resposta está na biologia incrível por trás do nosso termostato interno. O grande maestro de toda essa operação é o hipotálamo. Essa partezinha minúscula, mas super poderosa do cérebro funciona exatamente como o termostato de uma casa. Fica monitorando a temperatura o tempo todo e fazendo ajustes para manter tudo na faixa ideal. E como ele consegue essas informações? Através de uma rede de sensores. Existem receptores na pele que avisam sobre a temperatura do lado de fora e outros receptores mais profundos nos nossos órgãos que medem a temperatura do sangue para saber o que está acontecendo no centro do corpo. Quando o termostato detecta que o corpo está esquentando demais, ele aciona dois mecanismos principais. Primeiro, a vasodilatação. É por isso que a pele fica vermelha no calor. Os vasos sanguíneos se dilatam para levar o sangue quente para perto da superfície e liberar esse calor para o ambiente. Logo depois vem o suor. A evaporação dele na pele é um jeito muito eficiente de resfriar. E quando tá frio? Bom, aí o corpo faz o exato oposto. A vasoconstrição diminui o calibre dos vasos da pele para manter o sangue quentinho perto dos órgãos vitais.
E se isso não for o bastante, o corpo ativa os tremores. Aquelas contrações musculares rápidas são, na verdade, uma forma de gerar calor extra para se aquecer. Para a gente fechar, vamos entender por que a temperatura corporal é muito mais do que só um número. Ela é um indicador poderosíssimo da nossa saúde como um todo. A grande lição aqui é que monitorar a temperatura vai muito além de só detectar uma febre. Mudanças sutis podem ser o primeiro sinal de uma infecção, de uma inflamação ou até de desequilíbrios hormonais. É uma ferramenta de diagnóstico fundamental. No fim das contas, a temperatura corporal não é só um número. É uma verdadeira janela para a saúde, para o equilíbrio e para a capacidade de recuperação do nosso corpo. Entender isso é entender um dos pilares da nossa própria biologia.